Alô galera, aqui fala mais uma vez com você, Valdeir Carvalho, com muito prazer, com muita alegria. É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez e sempre agradecendo a todos pela companhia em todos os dias na nossa rede União de Rádios. Eu estou muito feliz, sempre falo isso com a rede União de Rádios. Eu acho assim uma coisa interessante, eu não gosto muito de falar essas coisas, mas a gente fica, às vezes muito pensativo e a gente fica, não acredita que essas coisas elas estejam acontecendo, porque fazer o rádio online hoje é uma coisa assim, e ver a estrutura que a Rede União ela está conseguindo, o alcance, os comunicadores, a dedicação, os ouvintes, né? Como que os ouvintes estão ali interagindo sempre com a gente, é algo assim que nos deixa muito maravilhado, eu fico muito maravilhado. E pensar que isso eu comecei há uns 4 anos atrás, quando a gente começou a se envolver com rádio online, e às vezes eu pensava, né, que a gente não iria chegar a esse tempo que nós chegamos. Lembro também que quando eu era adolescente, eu sempre gostei de rádio, ouvi rádio, sempre fui muito ouvinte de rádio. E quando eu pisei num estúdio de rádio aqui em Nova Iguaçu pela primeira vez, eu fiquei assim muito encantado. E a gente foi mexendo com comunicação dali, comunicação daqui, e às vezes achava que não era uma coisa, né, a praia, a gente sempre fala assim. Mas eu sei que no final de tudo a gente acabou indo para onde a gente teria que ir, né? Que é mexer com a comunicação. Então isso muito interessante. Eu fico olhando assim, quando a gente faz as matérias, os programas, a identificação dos ouvintes, e querem que a gente continue até muito mais, né, com a programação, fazendo os programas, eu fico assim, isso são coisas que ainda me surpreendem bastante. E é legal, né, que a gente fica. Hoje, as outras, a gente pode botar emissoras, até companheiros a gente pode hoje chamar de companheiros de rádios, reconhecem o nosso trabalho, uma coisa interessante, reconhecem o nosso trabalho e veem a Rede União de uma forma muito diferente. Não é uma coisa amadora, é algo bem profissional. Então eu dou meus parabéns ao Ronaldo José, ao meu mestre, Zé Vieira, Carlos Gomes, Reinaldo Ramos no suporte técnico, Claudemir hoje, né, lá da Rádio Santa Rosa, lá em Capanema, no Pará, ele falando sobre a entrevista. Isso me deixa muito feliz. Ele também vibrando com a entrevista que ele fez lá na Rádio Santa Rosa e o alcance que teve em audiência, ele me falando, eu vi, né, a gente vê no estúdio da Rádio Santa Rosa, é sensacional, muito legal, muito maravilhoso. O Ronaldo está agora já no podcast, fazendo um podcast, né? Está agora no YouTube ao vivo. Quem quiser também acompanhar os podcasts da Rede União de Rádios, é só ir lá no YouTube e acessar Rede União de Rádios, e vai ter lá o canal, o podcast Francamente. Vocês vão poder acompanhar várias entrevistas sensacionais. Então isso me deixa muito, eu fico ainda maravilhado, é uma coisa que me deixa muito maravilhado. Então, quer dizer, se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo muito mais. Mas é muito interessante, muito interessante. A gente vai mexer, né, agora com a parte esportiva. O Felipe Queiroz, esses dias, também estava falando, né, sobre os comentários que ele gosta de fazer de futebol. E eu tô assim, a gente fica muito maravilhado, a gente às vezes não acredita, mas quem diria que a gente ia chegar a tal situação e acabou chegando. E eu agradeço muito a vocês, porque também já estamos juntos nas redes sociais, vocês nos acompanham, a gente acompanha vocês, sempre troca essa energia. Então, eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz, quando eu vejo o primeiro vídeo, eu falo, meu Deus,
Mas é isso. Bom, gente, a gente vai falar sobre alguns assuntos aqui. Final da novela, Elas por Elas. Eu não gostei do final da novela Elas por Elas. Finalzinho muito ruim. Uma novela que mostrou, claro os problemas ali, né, na parte de direção, né, na direção da novela, não dos textos. Os textos foram textos bons, mas acho que a questão da direção, quando a Helena ela dá o tiro no pai dela, eu achei que foi muito forte. Eu não, acho que o final não poderia ser desse jeito. A Helena, tudo bem, uma vilã, ela acabou, mas ela fazia parte ali das sete amigas. E o hospício para ela, eu achei que foi muito forte. E ela matar o próprio pai, a quem ela amava, porque ela amava o Sérgio, ela amava o pai dela. Tá bom, ele é um vilão, fez muitas coisas ruins, fez. Mas existia um amor entre os dois. Já existia um amor. Eu achei que foi muito forte aquilo dali, foi muito pesado. Não gostei do final dela, ela vê lá no manicômio. E outra coisa, aquela mensagem muito perversa, porque a Globo é assim, né? Ela pode chegar das mensagens delas perversas, subliminares. Os outros não, porque se os outros derem, é preconceito, racismo e outras coisas mais. Quando a empregada pergunta a Helena, já estava lá ela estava bem no hospital lá psiquiátrico, e a repórter chega a empregada chega e pergunta: tem alguma empregada aí na casa? Aí ela fala: tem sim, mas só que ela não aparece, porque a empregada não foi feita para aparecer. Então achei uma mensagem muito, para mim ali mostrou uma discriminação com as empregadas, sim, mostrou, mas é Globo. Quando é Globo passa desapercebido. Se fosse outras, aí todo mundo, né, com certeza iria gritar: por que falar aqui? Por que empregada não tem que aparecer? Ela não está sempre ali no dia a dia da família? Achei uma mensagem muito pesada, não gostei dessa mensagem. Aí depois a Helena, quando a empregada está indo embora, que ela recebe aquela notícia de que a empregada não faz parte, tem que ficar escondida, aí a Helena vai, se levanta e dá um abraço nela. O Mário Fofoca se casa com, né, a Lara, e já no finalzinho aparece só o Mário Fofoca que envelheceu, não entendi nada, o restante é de tudo novinhos, tudo bem conservado. Se o Mário Fofoca aparece já no finalzinho, muito velho, faz aqueles comentários com a irmã dele ali, né? De que sobre a amante, que uma delas seria o amante dele. Achei um trocadilho meio. Porque a irmã dele foi a amante do Átila, né? Então, quer dizer, o Átila era o marido da Lara. Então, também foi uma outra coisa complicada. E o envelhecimento precoce do Mário Fofoca. Precoce porque só ele que envelheceu, né? Também aquela situação lá do delegado com a Érica, que se tornou policial. Aí vão lá, prende aquele bandido, o cara corre para um lado, corre para o outro. Os policiais na mesma hora chegam, uma praia vazia. Aí daqui a pouco os dois se beijam. Eu não sei se isso pode acontecer na vida real, né? Policiais se beijarem em serviço daquela forma lá. E também a gente não viu a Isis saindo da cadeia. Deveria de ser mostrado ela saindo da cadeia, recebendo a notícia de que ela era realmente inocente. Mas aí depois você vê que já da morte do Sérgio mostra lá anos depois, e quando a gente foi ver o anos depois, eles já começam numa festa. E o casamento da Carol, né, foi uma coisa assim, bem interessante. Eles chegam lá e na mesma hora a Globo, eu achei que ela iria passar o beijo, mas aí chega na parte final da Natália com a Carol, e elas já tinham se beijado na novela, né? E estavam com os vestidos bonitos. Isso aí até que fizeram bem, os vestidos das duas muito bonitos. Elas estavam bem, chegaram muito bem para o casamento. Mas acho que a Globo ela também está observando essa parte do conservadorismo, está prestando atenção em algumas coisas aí dos evangélicos. Então, na hora que foi para dar o beijo, nem chegou a dar o selinho, ela cortou a cena. Já tinham passado, né? Já tinha passado em outros capítulos, aí acabou cortando a cena. Então, a novela
ela termina com uma baixa audiência, ela consegue ser pior do que nos tempos do Imperador, que fechou com 17 pontos, ela acaba com 15, mas a Elas por Elas conseguiu um feito, que mesmo com baixa audiência, ela conseguiu trazer muitos anunciantes para a Globo, para a novela, porque por ser uma novela de época, e ali os patrocinadores achavam, né, que seria um bom lugar para anunciar. Então ela conseguiu ali uma boa arrecadação, tanto aqueles que anunciam de forma, né, fora da novela, e também tem aqueles que anunciam dentro da própria novela, e ela acabou entregando 3 patrocinadores para essa novela que vai iniciar agora, na segunda-feira, que é o Rancho Fundo, né? E essa novela no Rancho Fundo, ela é um esticadinho do Mar do Sertão. Ela volta ali a Deodora, vai voltar aquele prefeito, né? A esposa dele, o pombo, quer dizer, que ele fica naquela pombo, né? Daquela, minha pombinha, e aquilo ali é, né? Então, mas no Rancho Fundo já vai recebendo 3 patrocinadores que ficaram por causa de Elas por Elas. Então, apesar de ter sido, né, a pior novela nesses últimos tempos na faixa das 18 em termos de audiência, mas ela conseguiu uma boa arrecadação. E eu também quero falar aqui sobre o Giovanni Vilardi. Vilardi, ele fez um comentário lá na nossa página, porque a gente falou sobre o final da novela Elas por Elas. Ele fez excelentes comentários. Ele também não gostou, achou que a novela foi muito, o finalzinho foi todo mundo se dando muito bem, aquela coisa toda, e que não teve praticamente a ver, né, com a trama. Elas por Elas, que ela começa como comédia e chega nos últimos capítulos, ela vai para o drama, porque ela percebeu que estava com uma péssima audiência. Mas aí, aquela parte, quando chegou a parte do drama, quando o Jonas, né, a Helena acabam sequestrando, e aquilo foi tendo mantido durante tempo, e realmente teve efeito positivo, porque nesse período em que o Jonas estava preso, a novela chegou a alcançar 19 pontos no Ibope, foi onde o drama, né, foi apresentado ali, e aí ela conseguiu o efeito que ela queria. Mas, quer dizer, o Giovanni Vilardi fez excelentes comentários, muito obrigado, né? O Cazué Carvalho também fez uns comentários lá. Então é isso, e nós estamos aí. Então, o final da novela Elas por Elas. A gente ficou com saudade, foi do Marcelino, né? Marcelino, Pão e Vinho. Bom, outra coisa também que a gente vai tocar aqui, as pessoas estão falando sobre essa questão desse dono do X, né? O Elon Musk, que está aí fazendo, alfinetando o ministro Alexandre de Moraes. Gente, as pessoas falam assim, você não vai falar nada, você está muito quieto, não fala mais sobre política. Desde, né, quando terminou a última eleição para presidente, eu sempre votei em Ciro Gomes, eu sempre achei ele o mais capaz de poder assumir, né, a presidência. Tinha que sair dessa polarização que está aí. Essa polarização, já falei, não está fazendo bem, né? Tanto não está fazendo bem que essa ação, essa atitude desse empresário, na verdade, isso faz parte do processo do jogo. Essa briga entre esquerda, direita, comunismo, capitalismo, sempre vai ser assim. Sempre vão alternar o poder, sempre. Sendo que, logicamente, que a gente entende que isso é um jogo para poder quebrar o STF. Porque o que acontece? No Brasil, quando Bolsonaro assume a presidência da República, e aí você tem os embates institucionais, os poderes começam a brigar entre eles teriam que funcionar de forma harmoniosa, mas começou a se ter um embate entre o executivo e o judiciário. Então, a gente foi percebendo que, de uma forma ou de outra, a própria extrema-direita, quando ela atacava o STF, e ela começou a mostrar alguns pontos do que eles iriam fazer do impeachment do Alexandre de Moraes, como que eles estavam querendo articular o Senado, porque só no Senado pode se passar, né, o impeachment de só que pode fazer ali o impeachment de um ministro do STF é o Senado. Toda essa articulação, ela foi fazendo com que o STF também se preparasse, os ministros se unissem mais, e alguns erros que eles estavam cometendo, eles pararam de cometer.
eles passaram, né, ter a reação política e a reação da sociedade. Mesmo quando a sociedade não entende que o STF ele é um poder inerte, dos três poderes, ele é ali o inerte. Ele não tem assim uma ação independente, ele não tem uma ação como muitos pensam que o STF tem. O STF simplesmente só age quando provocado. Quando alguém entra com uma ação para que o STF vá lá e tome posição. Fora isso, o STF não pode fazer nada. Você tem o legislativo, o que fazem, né, o que faz a lei, as leis, e você tem o executivo que gravita ali nesse meio da ação das leis. E o STF, que ficou como guardião da Constituição, é a menina dos olhos de ouro, da democracia, né? É a menina é aquela parte que é muito importante para a democracia, que é a Constituição, e o STF é o seu guardião. Se você ataca a democracia, você está atacando a Constituição. Se você ataca a Constituição, você está atacando o STF, porque ele é o guardião, é ele quem vai falar por último. Sempre quando tiver uma questão, uma guerra institucional, qualquer problema, não tem forças armadas. O que tem é o STF que vai falar por último. E a gente vem percebendo que nesses últimos tempos, o Congresso não tem feito a sua parte, não faz a sua parte, que é resolver alguns problemas correspondentes aí a algumas situações de ações erradas por parte de alguns parlamentares, demora para decidir, os partidos entram com recursos contra o STF e ele tem que dar a palavra dele, porque ele foi provocado, então ele tem que dar. E quando ele dá a palavra dele, fica aquela coisa, porque o STF está se metendo, porque o STF está interferindo, porque o Alexandre de Moraes ele toma decisões monocráticas, mas muitas vezes contrárias. Não é isso. É como o próprio Legislativo não faz, então o STF acaba fazendo porque ele é provocado a fazer. Ele é obrigado a ter que fazer, porque entra com recursos e ele tem que dar a palavra dele. E quando ele dá a palavra dele, quer dizer, essas ações que nós estamos vendo agora por parte desse empresário, e algumas ações que nós estamos vendo por parte da própria demora da Câmara em agir, isso já é uma armadilha para o STF. Eles estão armando para o STF. Eles estão segurando para alguém chegar e provocar o STF. O STF ele vai ter que agir. O Alexandre de Moraes, muitas vezes, a situação cai para ele e ele vai fazer. E aí depois eles vão vir com essa questão de que joga essa mentira que é muito falada sobre nas redes sociais, de que o STF se mete em tudo e que, como se o STF tivesse o poder de agir de forma aleatória, sozinho. Ele não tem esse poder, ele só age quando provocado, né? Outra questão também que a gente vem observando, porque esse empresário ele tem que cuidar da terra dele, ele é dos Estados Unidos, né? A rede social é uma coisa, e outra coisa, quando se fala que vai fazer, que querem regulamentar ou regularizar ou regulamentar a situação das redes sociais, não tem nada a ver com botar censura, não vão botar censura, né? As redes sociais, elas vão continuar funcionando como elas funcionam. Quem faz as suas partes aí, que gosta de fazer, as mulheradas que hoje em dia se colocam nas redes aí de adultos, né? Gostam de aparecer só de biquíni, vão continuar aparecendo. Quem quiser falar o que tiver de falar, vai continuar falando. Só que serão responsabilizados. As pessoas que fazem os seus vídeos já recebem algumas restrições por parte da rede social. Você vai fazer, mas não pode ser uma coisa pública. Você cria um grupo ali e faz de uma forma privada. A rede social, isso aí ela vai aceitar. Tem outras redes que não, já permitem claramente, né? Já o YouTube e o Facebook eles são mais rígidos. Então o que acontece? Mas o que acontece é que essas questões de mentiras, essas questões que são muitas vezes agressões, é isso aí que vai acabar tendo a responsabilização por parte de quem for fazer esse tipo de ações. Então nada mais justo, porque hoje você tem no próprio Brasil, na legislação, leis, né? Mas muitas vezes, por exemplo, quando antigamente as pessoas eram caluniadas ou personalidades, elas faziam lá o processo nos jornais, né? Processavam os jornais, mas muitas vezes quando você tinha aquela comunicação, a imprensa, a mídia de comunicação, quando ela ia fazer o reparo, ela fazia com pequenas notas, muito lá embaixo no rodapé. Então, quando ela agredia, né, ou ela mentia com relação a uma personalidade, ela botava na primeira página. Quando era para fazer, né, o retratamento, quando era para pedir desculpa, ela botava no rodapé, né, de forma até
quase bem inelegível. Então, quer dizer, você não se tinha aquele direito bom, o direito de resposta que as pessoas mereciam ter. Agora não, agora elas terão nas redes sociais. Você vai lá, você vai agredir a pessoa, vai ser responsabilizado e vai ter que responder por aquilo ali. Justo, tá certo. Porque se continuar como está, isso, né, e como o próprio Alexandre de Moraes falou, que aqui no Brasil o Elon Musk vai ter que seguir as regras, porque isso aqui não é terra vazia, não é terra de ninguém, e depois que começou a ter essas ações contra o STF, as instituições, eles entenderam o ataque contra a democracia, então eles se prepararam, né? Se prepararam, se fortaleceram, e pode ter certeza, o Alexandre de Moraes não é um ministro bobo, né? O STF, hoje em dia, eles estão muito mais preparados. Todas as ações deles, eles estão fazendo com base na Constituição. Porque eles sabem que em 2026, se a extrema-direita realmente, né, conseguir muito mais cadeiras no Senado, vai ficar muito fácil para poder chegar e fazer o impeachment. Chegar, abrir o processo de impeachment, votar o impeachment de um determinado ministro, porque vai ter a maioria, né, ali vamos botar que seja o PL vai ter a maioria, faz fácil ali um impeachment do ministro, desde o momento que ele também cometeu um crime. Então, quer dizer, e esses crimes eles não estão cometendo, a STF não está cometendo, porque, lógico, eles estão bem ali estruturados, eles estão estudando, estão tomando muitas medidas cautelares, estão dando todas as condições de defesa daqueles que estão sendo atacados. Então, quer dizer, né, a gente olha assim e fala, poxa, toda essa guerra, o que aconteceu foi o fortalecimento dessas outras instituições que até então elas estavam um pouco meio ali no arcaico. Agora não, elas compreenderam os ataques. Quando aquela Gelomines, né, ela fez aquela líder dos 300, ela começou a fazer aquele bombardeio na direção lá do STF, lá do prédio lá do STF, aquilo ali foi um recado muito duro que a extrema-direita deu para o STF, aquele bombardeio, a Sara Gelomines, né, a Sara. O que aconteceu? Ela acabou ficando presa, ficou relegada lá, ninguém sabe qual foi o fim dela, o que aconteceu com a Sara Gelomines. Quer dizer, todos esses que atacaram o STF, de uma forma ou de outra, acabaram perdendo. Estão presos, né? A instituição ela se fortaleceu, os ministros se fortaleceram e eles vão se fortalecer muito mais ainda. Então, quer dizer, aí vem agora esse Elon Musk, faz essa palhaçada toda, ataca o ministro Alexandre de Moraes, só fortalece mais ainda, né? Fortalece mais ainda o STF. E o cabo que ele vai ter que cumprir, daqui a pouco eles vão mandar uma prisão para ele, vai ter que vir de lá para cá, conforme for o caso, e vai ter que responder, porque como é que ele tem que saber o seguinte, que ele é um empresário de sucesso, beleza, é um milionário. Só que o Alexandre de Moraes é um ministro do STF, vai se aposentar como ministro e vai morrer como ministro do STF. É uma autoridade, realmente, ele é uma autoridade ali e é um juiz, né? Então, quer dizer, tem que ser respeitado. A palavra dele não é qualquer palavra, é uma palavra. O que ele falar, está falado, né? Diferentemente desse empresário, que tem a sua importância nas redes sociais, mas não tem o poder que o Alexandre de Moraes tem, que são as leis, né? O que ele disser, meu irmão, tá dito, é complicado, é difícil, então é o homem da capa preta mesmo, e por incrível que pareça, quanto mais eles batem no Alexandre de Moraes, mais ele está ficando mais forte. Então, é uma pena, né, que houve aí esse ataque por parte desse Elon Musk. Ele tem que cuidar porque os Estados Unidos é terra de fato de ninguém, tanto é que o Trump pode voltar, ele não tem uma legislação lá, ele não tem o TSE lá para poder chegar e organizar, vão fazendo tudo de qualquer jeito, e muitas vezes as pessoas acabam confundindo ações de ataques pessoais, acabam xingando como liberdade de expressão. Isso daí não é liberdade de expressão, né? E sendo que cada um vai ter que responder por aquilo que tem feito. Então, aqui, Valdeir Carvalho, muito obrigado por tudo. A gente se vê numa próxima e, se Deus quiser, continue com a gente sempre nas nossas redes sociais, também na nossa rádio Metrópole, na nossa rede União de Rádios. Quando a gente for lá, a gente fez as postagens, sempre está colocando o link da Rede União e da Rádio Metrópole, vai lá, aperta no link e você vai curtir o melhor da programação, da informação, da música, o melhor de tudo na Rede União de Rádio, a rede que chegou para ficar e deixou tudo sempre numa boa e de bem com a vida. Forte abraço e até uma próxima.